Curso Básico de Espiritismo, livro 2, com Tatiana Benites, baseado nos livros da Federação Espírita do Estado de São Paulo, FEESP. Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula do curso, no curso básico, de Espiritismo, do livro 2, e hoje a gente vai falar da quarta aula. E a aula é dividida em 3 partes. A primeira parte fala da necessidade do trabalho. Então, vamos lá. O trabalho é uma lei da natureza e, por isso, é uma necessidade. A civilização obriga o homem a trabalhar mais, porque aumenta suas necessidades e os seus prazeres. Isso está no Livro dos Espíritos, pergunta 674. Como decorrência, o fato de ter que trabalhar concorre para o desenvolvimento de suas potencialidades intelectuais e morais. O trabalho, no entanto, não se restringe apenas ao esforço de ordem material, porquanto toda ocupação útil é trabalho. Livro dos Espíritos, pergunta 675. Sejam atividades intelectuais, sejam morais, e é neste sentido que se diz que o espírito também trabalha, em razão da sua natureza corpórea e objetivando o aperfeiçoamento de sua inteligência, o trabalho é imposto ao homem como condição essencial para o seu desenvolvimento moral e espiritual. Sem o trabalho, o homem permaneceria na infância intelectual. Livro dos Espíritos, pergunta 676. Embora, em certos casos, possa também ser considerado como uma expiação, tendo em vista a sua condição evolutiva. Assim como o homem, os animais também trabalham de acordo com a sua inteligência limitada às necessidades da conservação de cada espécie. Seu trabalho também concorre para a realização do objetivo final da natureza, pois todos têm o seu papel a cumprir. Mas, enquanto o trabalho dos animais é meramente instintivo e, portanto, sem progresso algum, para o homem tem uma dupla finalidade: a conservação do corpo e o desenvolvimento do pensamento, que é também uma necessidade que o eleva acima de si mesmo. Livro dos Espíritos, 677. Nos mundos mais aperfeiçoados, o trabalho é menos material, porque a natureza do trabalho é relativa à natureza das necessidades, sendo estas menos materiais. Segue-se que menos material será o trabalho a desenvolver-se. Ninguém, porém, permanece inativo ou ocioso. Mesmo o homem que possui bens suficientes para assegurar sua subsistência terá que trabalhar. Terá sempre um dever moral a cumprir, um trabalho moral a executar, pois a riqueza poderá tornar-se uma bênção de Deus, desde que bem utilizada em benefício do próximo. Portanto, embora tal situação privilegiada lhe permita ficar dispensado do trabalho material, não o desobriga de ser útil na proporção de seus meios de aperfeiçoar a sua inteligência ou a dos outros, o que é também um trabalho. Livro dos Espíritos, 679. Segundo a lei natural, cada um deve tornar-se útil na proporção de suas faculdades. Os pais devem trabalhar para os filhos e os filhos para os pais, porque Deus fez do amor filial e do amor paterno um sentimento natural, a fim de que, por essa afeição recíproca, os membros de uma mesma família sejam levados a se auxiliarem mutuamente. Livro dos Espíritos, pergunta 681. A doutrina espírita esclarece que a paternidade e a maternidade são missões, e que, portanto, competem aos pais a formação do caráter de seus filhos. Da mesma forma, existe o amor filial, regido por leis divinas, para estimular a afeição
aqueles que proporcionaram a vida encarnada aos filhos, e por isso a importância do honrar pai e mãe. Assim sendo, trabalhar pelos pais, sustentando-os ainda, que nas maiores tribulações é um dever fundamental, é através deste trabalho que muitas consciências se enobrecem ou se perdem quando se buscam saídas fáceis, sem trabalho, como, por exemplo, o internamento dos pais em asilos. Olha só que interessante, né, essa primeira parte, né? Primeiro que começa falando de toda a necessidade do trabalho, né? O trabalho é necessário para a nossa evolução, né? Lembra que a gente precisa evoluir primeiro, em primeiro lugar, moralmente, em segundo lugar, intelectualmente. E é o trabalho que faz essa parte intelectual, né? Os nossos estudos e o trabalho. E o trabalho também serve para que nós possamos aprender uns com os outros, né? Com a convivência, com o conjunto, com o trabalhar em equipe, com o respeito mútuo diante das hierarquias, diante dos grupos. Então, são muitas coisas que a gente precisa aprender diante do trabalho. Isso diante das nossas provas também, né? Fala aqui que também que pode ser uma prova para nós, né? Pode ser que a gente precise passar por aquele tipo de trabalho, né? Por causa de algo do nosso passado. Então, também tem a ver aí com as nossas expiações ou as nossas provas. E fala, né, que é nosso dever trabalhar para os nossos filhos e também para os nossos pais, né, para nós auxiliarmos no sustento, né, no sustento dos filhos e no sustento dos pais, e por isso o amor paternal e também o amor filial. Olha só que importante a gente entender, né, tudo isso. Bom, e a segunda parte fala do limite do trabalho, do repouso. Então, vamos lá. Limite do trabalho. O limite do trabalho é o limite das forças. Não obstante, Deus dá liberdade ao homem. Livro dos Espíritos, pergunta 683. Assim, cabe a ele impedir que haja excesso de trabalho, pois todo abuso que se cometa, quer imposto pelo próprio interessado, quer pela sujeição a que submete seu próximo, configurar-se-á em transgressão à lei de Deus. O homem consciente de seus deveres deverá mobilizar todos os recursos disponíveis ao seu alcance, para evitar a exploração do seu semelhante através de uma sobrecarga de trabalho, concorrendo assim para que haja justiça social. Repouso. O repouso, constituindo-se em uma lei da natureza, é necessário após o trabalho, não só para refazer as forças do corpo, como também para dar um pouco mais de liberdade ao espírito, para que possa elevar-se acima da matéria. O forte deve trabalhar para o fraco. Na falta da família, a sociedade deve ampará-lo. É a lei da caridade. Livro dos Espíritos, pergunta 685-A. É assim que, em uma relação social elevada, os homens devem compensar-se uns aos outros, na busca da fraternidade e na organização de uma sociedade cristã de fato. A sociedade, através de seus membros, deve organizar-se de tal modo a proporcionar ocupação para todos. Além disso, é necessário cuidar da educação do homem, não a educação intelectual, mas a moral, e nem ainda a educação moral pelos livros, mas a que consiste na arte de formar os caracteres, aquela que cria os hábitos, porque a educação é conjunto de hábitos adquiridos. Livro dos Espíritos, pergunta 685-A. Assim, trabalhar não é sofrer, mas progredir, evoluir e, portanto, conquistar a felicidade. A doutrina espírita propicia a todos quantos queiram
trilhar o caminho do bem, diretrizes oportunas quanto ao que fazer com o tempo livre, de modo a conciliar o lazer e o descanso com atividades altruístas que engrandeçam espiritualmente. Olha só, a gente fala de trabalho, mas a gente também fala do limite do trabalho, a gente também fala do repouso, né? Porque tem gente que só trabalha, 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 não pensa em outra coisa, não vive, não descansa, né? E aqui fala que a gente precisa descansar, a gente precisa do nosso tempo livre, a gente precisa de auxílio muitas vezes, né? Então, quando ele fala, né, o forte tem que trabalhar para o fraco, e é muito interessante porque nós temos perfis diferentes, né? Tem coisas que eu realmente não conseguiria trabalhar, e tem coisas que eu trabalharia numa boa, né? E assim, cada pessoa tem o seu perfil de trabalho, porque nós temos o nosso corpo físico também constituído de forma. Também são diferentes os nossos corpos físicos, né? Também é diferente o nosso grau de entendimento. Então, tudo isso faz a diferença, né? E ele fala, né, de fazer a diferença com o trabalho e também na educação moral, né, nos hábitos, na nossa educação, de como a gente também vai tratar as outras pessoas, né, no nosso dia a dia. E o último item aqui do nosso estudo, a parte C, fala de cuidar do corpo e do espírito. Amai, pois, a vossa alma, mas cuidai também do corpo, instrumento da alma. Desconhecer as necessidades que lhe são peculiares por força da própria natureza é desconhecer as leis de Deus. Isso está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 7, item 11. Embora espírito e corpo sejam de naturezas diferentes, ambos coexistem em todos os encarnados. O espírito possui seus atributos e conquistas, as quais independem do corpo físico. No entanto, o corpo material é que permite a sua manifestação e expressão. Existem dois sistemas no seio da humanidade com relação aos cuidados do corpo e do espírito: o dos ascetas, que desejam abater o corpo, e o dos materialistas, que querem diminuir a alma. Ao lado dessas duas correntes, fervilha a multidão de indiferentes que, sem convicção nem paixão, amam com tibieza e gozam com parcimônia. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, item 11. O Espiritismo vem demonstrar aos homens que tanto o espírito como o corpo têm valor inestimável, pois, para o desempenho das tarefas no plano material, importa manter o corpo saudável, enquanto instrumento do espírito. Do contrário, pode haver um encurtamento da vida física, deixando o espírito impossibilitado de dar cumprimento ao roteiro traçado para a sua vida. Por outro lado, não se deve, por isso, afastar-se do mundo e do convívio com os semelhantes, com receio de contaminações ou de contrair vícios. O mérito do espírito consiste em viver no mundo entre criaturas por vezes viciosas, mas reagindo a todas as investidas. Somos homens no mundo e não podemos sacrificar a natureza humana, mas antes considerá-la, respeitá-la enquanto condição de livre expressão do espírito. Não deve o homem enfraquecer seu corpo com privações inúteis, com excesso de trabalho e maceração sem propósito, agravando as provas que Deus lhe mandou. Ele precisa de todas as suas forças, da plenitude de suas faculdades orgânicas para cumprir os propósitos de sua encarnação. Torturar voluntariamente o corpo, martirizando-o com trabalho exaustivo, é atentatório à lei de Deus, que dá sempre os meios de sustentá-lo e de fortalecê-lo. Debilitar o corpo sem necessidade representa um verdadeiro suicídio, embora indireto.
os espíritos ensinam que não há mérito em procurar as aflições, agravando-as por meio de sofrimentos espontâneos, quando isso objetiva satisfazer a própria comodidade, pois se trata de egoísmo e fanatismo. Mas há mérito quando os sofrimentos e privações têm por fim o bem do próximo. Nesse caso, trata-se da prática da caridade, através do sacrifício, pois que sofre-se por uma causa nobre. Por outro lado, é importante cuidar do espírito, pois este é eterno e deve-se sempre buscar aprimorá-lo, no sentido de transcender cada vez mais em direção a Deus. Para tanto, importa cultivar as virtudes cristãs que enobrecem e elevam o espírito, tornando-o, portanto, mais feliz. Embora sendo o corpo mera vestimenta da alma, importa dispensar-lhe máxima atenção, e isso se faz primordialmente cuidando da saúde. Terá que responder pela abreviação da vida todo aquele que mergulha nos vícios terrenos, tais como o uso abusivo de bebidas alcoólicas, do fumo, do sexo, sem contar as aberrações pelo uso de entorpecentes que embotam os sentidos, solapam a saúde e levam muitas pessoas ao crime e ao suicídio. Aniquilar o corpo é retardar a evolução do espírito. Olha que importante essa lição, né? Falar do corpo e do espírito. Tantas vezes a gente, cuida mais do espírito do que do corpo, né? E tem gente que só vê o lado do corpo e não vê o lado do espírito, né? A gente também tem essas duas situações, né? Mas a gente precisa cuidar desse veículo que Deus está nos emprestando por pouco tempo, não é? Porque quando a gente não cuida bem do nosso corpo físico, a gente vai ter as doenças, a gente vai ter as dificuldades e talvez a gente esteja abreviando o nosso tempo corporal aqui na Terra por causa dessas faltas de cuidado, né? Como ele diz aqui. Então, é muito importante que a gente veja por esses dois lados e que a gente cuide da nossa saúde, não, né, se limitando, como ele fala, né, não é para deixar de fazer as coisas, deixar de ir para os lugares para não pegar uma enfermidade, né, para não pegar um vírus, uma bactéria, mas a gente precisa se cuidar dentro do nosso possível, do que for possível aqui, para que a gente consiga evoluir dentro desse corpo físico que a gente tem, e para que a gente consiga ter uma vida mais saudável, mais feliz e sem grandes problemas, né? Porque quando a gente tem problemas de saúde, a gente sofre. Então, se a gente quer ser mais feliz, a gente não quer que o sofrimento faça parte do nosso dia a dia. Então, vamos nos cuidar, vamos cuidar da nossa alimentação, do nosso exercício físico, do nosso sono, que são pilares fundamentais para que a gente consiga ficar bem e viver bem. Bom, gente, nossa aula terminou, mas semana que vem tem mais. Espero vocês. Gratidão por estarem comigo até aqui e namastê, namastate. Curso Básico de Espiritismo, livro 2, com Tatiana Benites, baseado nos livros da Federação Espírita do Estado de São Paulo, FEESP.